Olá, igreja querida, bom dia, buenos dias. Hoje eu estou aqui representando o nosso querido pastor Ricardo Vasque, que está de viagem, e espero poder estar à altura de ele para poder predicar, ministrar a catequese de hoje. Bem, prontidão para o serviço, la vigilância. O Senhor Jesus nos ensina a importância de mantermos-nos listos, com a roupa bem ajustada, preparados e as lâmpadas incendidas. Por quê? O verso 36 diz: portem-se como servos que esperem o regresso do seu Senhor, do seu banquete de bodas, para abrir a porta tão pronto ele chegue e toque. Bem, aqui está falando sobre prontidão, aqui está falando sobre estar listo, preparado, para quando o Senhor Jesus venha, quando Jesus regresse, nós podemos estar preparados, ajustados, nossas lâmpadas encendidas, para que quando o Rei da Glória venga, estamos preparados. E isso me faz acordar, lembrar dois textos importantes, que é Amós 4,12, prepara-te para encontrar-te com teu Deus. E Mateus 24,44, que diz: vocês não sabem a hora e o dia que o Filho do Homem, Jesus, vendrá. Por isso a necessidade de estarmos vigilantes e prontos. Verso 37 habla: feliz os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-lo. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, feliz os servos que o Senhor encontrar preparados. Em espanhol, dichoso los siervos a quem su Senhor encuentre pendente de su chegada. Les asseguro, les prometo, que se ajustará la roupa, ele, e los siervos se sentem na mesa, nosotros, e ele mesmo, Jesus, pondrá-se a servir. Sim, dichoso aquele servo quem su Senhor encontre preparado, aunque chegue la meia-noite ou chegue de madrugada. Dichoso, feliz, radiante vai ser este momento em que Jesus regresse, Jesus volte, e eu e você, nós estejamos preparados, amados. Preparados com nossos pecados confessados, pedindo perdão a Deus, dependendo totalmente de sua graça para se manter firme e obedecer ao Senhor. Estamos servindo ao reino de Deus, servindo ao Rei dos Reis aqui na terra. E Deus utiliza a igreja, nos ministérios da igreja que temos, as oportunidades, os meios de graça que Deus dá para mim e dá para você, está servindo. É o que ele está dizendo aqui, é o que ele está falando. Ele está falando de servir e estar pronto, listo, preparados para quando o nosso grande rei, regresse para levar sua igreja. Bem, entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse quando o ladrão viria, Jesus fazendo uma comparação, Jesus sendo uma metáfora, Jesus sendo uma analogia de que se o homem da casa, nós outros, soubéssemos a que hora da noite, da madrugada, o ladrão viria a nossa casa para roubar, nós estaríamos preparados.
as portas bem cerradas, as ventanas cerradas, ou não? Da mesma maneira ele diz, estejam preparados, ustedes, porque o Filho do Homem, se referindo a Jesus, vendrá em uma hora em que não se espera. Esta é a grande verdade. Dos grandes verdades. Jesus virá em uma hora em que nós não estamos esperando. Assim como a palavra de Deus diz que nos tempos de Noé, eles seguiam a vida normal, trabalhavam, iam para festas, casamentos, todo normal. E de repente, vindo a lluvia, veio a chuva, a arca foi fechada a porta, cerrada a porta, e o mundo foi condenado no momento que eles não esperavam. Da mesma maneira, o Senhor está fazendo essa metáfora, fazendo essa analogia para entendermos. Eu tenho que entender, você tem que entender que Jesus vendrá em um momento, em uma hora, em que nós outros não esperamos. Por isso a necessidade de estarmos preparados. Segunda grande verdade, nós outros vamos morrer um dia. Eu não sei se hoje é meu último dia de vida nesta terra. Você não sabe se este é o último dia de vida tua nesta terra. Por isso, por essa razão, devemos caminhar, trabalhar, viver de tal maneira como se hoje pode ser nosso último dia. E quando eu muero, quando você muere, vamos estar nos encontrando com o Senhor. E da mesma maneira, seja Jesus regressando, seja nós outros morimos, a verdade é, tu e eu devemos estar preparados. E então o Senhor Jesus, Ele nos habla, Ele nos ensina que a necessidade de estarmos preparados. E é interessante que no verso 41, Senhor, lhe perguntou Pedro, contas estas parábolas para nós outros e não para todos? Jesus contestou e respondeu, quem, pois, é o administrador fiel e sensato a quem su Senhor encarga a seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz é o servo, feliz é aquele que quando seu Senhor regresse, encontre ele sendo todo correto. Garanto para vocês que este servo que foi obediente ao Senhor ganhará muito mais. Ele pondrá ele arriba de muitas coisas. Jesus está falando de nós. Nós somos esses servos. Deus puso em nossas mãos esse trabalho de poder conduzir, levar sua palavra, ajudar o pobre necessitado, se involucrar nos ministérios, nas obras do Senhor. E quando Ele venga, Ele será o que? Uau! Você foi fiel, você dependeu de minha graça. Te darei mais todavia para você. Venga para o meu reino. Esta é a grande bendição. Venga para o meu reino. Esta é o grande regalo e presente que Deus vai dar para nós. Queridos, nós precisamos entender que também é o contrário. Esse Senhor sai de viagem, vai, deixa seu servo, e esse servo, meu Senhor foi de viagem, sei quando regressará, não sei. E então se empieza a bater nos servos, negligenciar, não cuidar bem das coisas do seu Senhor. Então se quando esse Senhor venga e mire todas essas coisas, Jesus diz, vos prometo que esta persona será castigada duramente. Estes termos descrevem alguém que vive para si mesmo. Qualquer nível social que esteja, ele não tem outro tipo de atitude a não ser esta atitude de ingratidão, indolência.
hago las cosas como me dá la gana. Cuidado, cuidado porque Jesus vai regressar. Queridos, temos que entender e compreender. Eu, Jonas, você, precisamos orar ao Senhor e crer que Ele dá de sua graça, que é seu poder, para que todos nós outros, possamos obedecê-los. E desta maneira, estamos vigilantes, trabalhando para o Rei. E quando Ele venha, ou quando nós outros morimos, ou quando nós morremos e nos encontrarmos com eles, estamos preparados. Amós 4,12. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Amém? Que o Senhor os bendiga.